8 pessoas trancadas numa embarcação de madeira por mais de 10 meses, sem poder abrir a porta, sem poder sair para tomar ar fresco. Apenas uma janela de 45 centímetros para todo o espaço. E mais, dividindo esse confinamento com milhares de animais de todas as espécies do planeta. Você conseguiria sobreviver a uma situação dessas sem enlouquecer? Sem brigar com sua família? Sem desistir de tudo? O que você vai descobrir sobre como Noé e sua família conseguiram não apenas sobreviver, mas manter a ordem durante esse período impossível vai te impressionar. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Essas medidas registradas em Gênesis capítulo 6 revelam algo surpreendente sobre o espaço disponível para Noé e sua família. Convertendo para metros, estamos falando de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura total. Parece muito espaço, né? Mas espera até você descobrir como esse espaço foi realmente dividido. A arca tinha 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar, como especifica Gênesis 6, versículo 16. Isso significa que cada andar tinha aproximadamente 4 metros de altura. Agora imagine, você tem 3 pavimentos, cada um com a área de um campo de futebol pequeno. Parece confortável para 8 pessoas, certo? O problema é que essas 8 pessoas não estavam sozinhas. Junto com eles estavam representantes de todas as espécies de animais da terra. Gênesis 6, versículo 20, deixa isso claro. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Estamos falando de aves, mamíferos, répteis, desde pequenos pássaros até os maiores animais terrestres da época, todos dividindo os mesmos 3 andares com a família de Noé. E aqui vem um detalhe que muda tudo sobre como você imagina a vida dentro da arca. Gênesis 6, versículo 16, menciona uma janela muito específica. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. Um côvado equivale a aproximadamente 45 centímetros. Então estamos falando de uma abertura de apenas 45 centímetros de altura que percorria toda a volta da embarcação no andar superior. Essa era a única fonte de luz natural e ventilação para os 3 andares inteiros durante mais de 10 meses. Pense nisso, uma janela de 45 centímetros para iluminar e ventilar um espaço do tamanho de 3 campos de futebol empilhados, repleto de animais e 8 pessoas. Como eles conseguiram respirar? Como enxergavam para cuidar dos animais nos andares inferiores? Como mantinham alguma privacidade familiar? Mas talvez o detalhe mais impressionante sobre o confinamento deles esteja registrado em Gênesis 7, versículo 16. E o Senhor o fechou por fora. Deus mesmo fechou a porta da arca. Isso significa que Noé e sua família não tinham como abrir a porta por conta própria. Eles estavam literalmente trancados lá dentro, dependendo completamente de Deus para decidir quando poderiam sair. Agora, você deve estar se perguntando, como 8 pessoas conseguiram alimentar milhares de animais por mais de 10 meses sem morrer de exaustão? Como organizaram a comida para que nada apodrecesse? E, principalmente, como evitaram que os predadores devorassem as presas durante todo esse tempo? Imagine ter que preparar refeições para milhares de convidados todos os dias por mais de 10 meses. Agora imagine que esses convidados incluem leões, ursos, cobras, pássaros, herbívoros e carnívoros, cada um com necessidades alimentares completamente diferentes. Alguns comem carne, outros só folhas. Alguns precisam de frutas frescas, outros sobrevivem com sementes. E você tem que manter todos bem alimentados, sem que nenhum morra de fome ou desnutrição. Como Noé conseguiu resolver esse quebra-cabeça logístico impossível? A resposta está numa ordem muito específica que Deus deu a ele, mas que revela um planejamento muito mais complexo do que você imagina. Gênesis capítulo 6, versículo 21, registra a instrução divina. E tu, toma contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, e também para os animais. Note algo importante aqui. Não foi Deus quem providenciou a comida miraculosamente dentro da arca.
Foi responsabilidade de Noé coletar e armazenar tudo antes de entrar na embarcação. Isso significa que houve um período de preparação intensa antes mesmo do dilúvio começar. Mas que quantidade de comida seria necessária? Para ter uma ideia, considere que a arca ficou fechada por mais de 370 dias no total. Isso são mais de 12 meses de provisões. Se calcularmos apenas uma estimativa conservadora, considerando os diferentes tamanhos e necessidades dos animais, estamos falando de toneladas e toneladas de alimento que precisavam ser coletadas, processadas e armazenadas de forma que não apodrecem durante todo esse período. Aqui entra um detalhe que complica ainda mais a situação. A Bíblia revela em Gênesis 7, versículo 2, que nem todos os animais entraram na arca em igual quantidade. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. 7 casais dos animais limpos, apenas um casal dos imundos. Isso significa que Noé tinha muito mais animais limpos para alimentar do que imaginamos normalmente. Por que essa diferença? A resposta fica clara no final da história. Quando Noé saiu da arca, Gênesis 8, versículo 20, registra que edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Os animais extras eram necessários, porque alguns seriam sacrificados quando tudo terminasse. Mas isso também significava mais bocas para alimentar durante a viagem. A palavra hebraica usada em Gênesis 6:21 para comida é ma'achal, que se refere especificamente a alimento apropriado para consumo. Não era qualquer material orgânico, era exatamente o tipo